Os preços estão subindo muito. Ano passado foi a carne, e agora é o arroz. Mas os salários não estão aumentando. E agora? Como os mais pobres vão conseguir comprar esses produtos? É isso que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao Sem Economy Case. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. É hora do governo agir. Se você está vendo esse vídeo próximo à data de lançamento, deve estar vendo que as coisas estão subindo muito de preço. O arroz, então, nem se fale. Mas você entende o motivo do aumento? E principalmente, você entende o que deve ser feito para acabar com esse problema? Calma, se acomode, relaxe e vamos nessa. Se você é assíduo no canal, e se não for, já aproveita e se inscreve e clica no sininho, que assim você não perde nenhuma informação importante. Já deve saber como os preços são formados. A lei mais elementar da economia: oferta e demanda. Basicamente, sempre que você oferta algum produto, você faz isso tentando ofertar pelo maior preço possível. Se alguma vez você já tentou vender um carro, por exemplo, a situação fica muito mais clara. Não importa como seu carro esteja velho e acabado. Se dependesse apenas de você, sua intenção seria receber o maior valor possível nele. Agora, no lado dos demandantes, as coisas mudam um pouco de figura. Eles querem comprar sempre o máximo de coisas pelo menor preço possível. No exemplo do carro, você sempre vai buscar comprar um carro pelo menor preço, até de graça, se fosse possível. Quando os interesses de compradores e vendedores convergem, é formado o preço, um valor intermediário que satisfaz tanto o comprador quanto o vendedor. Entendendo isso, podemos citar 4 prováveis causas do aumento do preço dos alimentos, de modo geral. O primeiro, o aumento do dólar. Se você ainda não viu o vídeo sobre a taxa de câmbio, clica no card aí em cima. Já faz algum tempo que o dólar está aumentando. E costumeiramente as commodities, sabe aqueles bens que ficam em estado bruto, são precificadas em dólar. Logo, se o dólar aumenta, a maior parte da alimentação sofre uma correção exatamente por conta desse preço mais elevado. Uma segunda causa são as exportações. Mais uma vez, por conta do preço do dólar, isso faz com que nossos produtos se tornem mais competitivos no mercado mundial, incentivando a exportação. Mas antes que você venha reclamar de patriotismo ou produtor sem coração, pense bem, quando você, realizando o mesmo trabalho, pode escolher receber um salário de R$10 mil na empresa A ou R$5 mil na empresa B, com toda certeza você escolhe receber mais, certo? Então, os produtores, assim como você, buscam aquilo que seja mais vantajoso para eles. E não há problema algum com isso. A terceira causa. Podemos citar medidas contra coronavírus e lockdowns. Não faz sentido algum aqui colocarmos juízo de valor dizendo se essas medidas foram ou não necessárias. Como todo cientista econômico deveria fazer, vamos apenas avaliar e analisar os efeitos dessas medidas. Desse modo, muitas das medidas de lockdown, fechando comércios e impedindo pessoas de ir ao trabalho, afetaram a cadeia de produção de diversos produtos. Veja, mesmo que você diga que nos campos os trabalhadores continuaram trabalhando, existem diversos processos posteriores ao plantio e à colheita até que o arroz chegue ao supermercado e na sua panela. Uma borracharia, por exemplo, pode ter fechado, o que poderia ter impedido o transporte desse arroz. Uma indústria de embalagens também, e por aí vai. Então, as medidas prejudicaram o lado da oferta de alimentos. Mas, como já diziam os mais velhos, desgraça pouco é bobagem. Mesmo já tendo 3 causas que impactam principalmente a oferta de alimentos, temos a quarta causa, impactando agora o consumo. A quarta causa: incentivo monetário. Esse incentivo monetário você pode entender da seguinte forma: a arrecadação do governo diminuiu, os gastos aumentaram e também houve a criação do auxílio emergencial. Para sustentar esses gastos, o governo aumentou a base monetária da economia. Mais uma vez, o objetivo não é dizer o quanto foi necessário ou não, mas avaliar as consequências dessa medida na economia. No ano de 2020, o Brasil bateu o recorde, desde a criação do Plano Real, de criação de dinheiro. Talvez você já tenha ouvido falar no agregado de base monetária M1. Para resumir, é o total de moedas que as pessoas possuem, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais.
Somente esse ano, a expansão desse indicador foi de 45%. Na prática, você jogar mais dinheiro na economia faz com que as pessoas consumam mais, o que eleva os preços. Mas se quiser uma explicação mais detalhada sobre como o dinheiro funciona, assista a esse vídeo, que você vai ficar muito mais a par da situação. Certo, eu entendi como o preço se forma, eu entendi os motivos dos alimentos subirem de preço, mas o que o governo deveria fazer para que os preços parem de subir? Parece óbvio, né? Tabelamento de preço, certo? Não. E não em várias formas diferentes para ter certeza que você entendeu isso. Se o governo decide tabelar o arroz, consumidores agora tendem a comprar mais porque o preço está baixo. Aqueles que antes não tinham como consumir esse produto também passam a comprá-lo. Isso significa que aumentou o número de pessoas querendo comprar, ou, em outras palavras, aumentou a demanda. Contudo, o produtor do arroz vê seus custos aumentarem, enquanto é obrigado a manter o preço de venda. Com seus lucros diminuindo, até que chega o prejuízo, esse produtor começa a parar sua produção, pois já não compensa mais gastar insumos, tempo, mão de obra com esse produto. Logo, temos uma diminuição ainda maior da oferta. Isso só tem um resultado: geração de escassez de produtos. Os preços podem se manter, mas as prateleiras vão ficar vazias. Caso o governo ainda insista nessa política, ele pode tentar tabelar os preços dos insumos para baratear o custo do produtor de arroz. Mas a lógica se mantém a mesma. Logo, esses insumos também faltarão. O que ocorre é que em determinado momento o governo tabela literalmente todos os produtos, a fim de tentar conter a lei elementar da economia. Mas isso não vai funcionar. Talvez você não acredite em mim, até porque essa é uma política completamente nova e nunca foi testada, né? Com exceção de talvez o Egito Antigo, a Babilônia, a Grécia Antiga, o Império Romano, a Guerra Civil nos Estados Unidos, a Revolução Francesa, na Alemanha Ocidental do pós-guerra. Esse caso é bem interessante, eu vou deixar um link na descrição com uma entrevista do ministro da Economia que acabou com essa política na Alemanha. Tivemos também algumas exceções no Brasil, com o Luiz Carlos Sarney, na Argentina, na Venezuela. Bem, acho que você entendeu, né? A verdade é que a praxeologia de Mises já dizia as consequências dessa medida, mas de longe, o próprio empirismo demonstra a total falta de sucesso dessa medida. É irônico pensar que Mises, em 1959, em uma série de palestras que ele fez na Argentina, a qual posteriormente se tornou um livro, que também vou deixar na descrição, chamado de As 6 Lições, sendo que uma dessas palestras foi exatamente sobre as consequências do controle de preço. 60 anos depois, eles continuam caindo no mesmo erro. Que o Brasil possa entender e aprender com as dezenas de exemplos e que não repitamos mais esse mesmo erro. Mas e aí? Você ainda acha que é preciso tabelar o preço? Para mais assuntos econômicos, acesse semeconomicase.com. Me siga nas redes sociais e não se esqueça, não tabele o preço.